Eu tenho aqui o meu sócio e amigo, Dr. Sérgio Morum, cirurgião plástico e especialista em cosmiatria. O tema da nossa live de hoje, para quem está chegando agora, é beleza do nariz, a diferença entre rinoplastia e rinomodelação. Rinoplastia é uma cirurgia plástica que é feita sob anestesia, né? O paciente está dormindo de alguma maneira, ou por anestesia geral, ou com uma sedação venosa. E ela é feita num ambiente propício, num centro cirúrgico, não precisa necessariamente ser um hospital, mas uma clínica de cirurgia plástica que tem estrutura, né, para fazer essa cirurgia. Então, a rinoplastia é uma cirurgia onde a gente consegue mudar o formato do nariz. A rinoplastia é um procedimento cirúrgico, definitivo. A rinomodelação, eu vou modelar o nariz, eu não vou operar o nariz. Então, é um procedimento que é feito na sala de procedimentos do consultório, sob anestesia local, faço um bloqueio dos nervos infraorbitários, né, e outros bloqueios para poder anestesiar a região do nariz. Então o procedimento é praticamente indolor, bem indolor mesmo, é um desconforto só porque a gente, com a anestesia local, a gente consegue tirar a sensação dolorosa, mas a gente não tira a sensação tátil. A rinomodelação, ela é feita com produtos absorvíveis, né, 100% absorvíveis, e também que estimulam colágeno. Eu particularmente uso o Elancê e o ácido hialurônico para fazer a remodelação. E ela tem aí um tempo de duração também, né? De alguma forma, esses produtos vão ser absorvidos aí, em média, em 2 anos, e provavelmente o paciente precisaria fazer uma complementação, apesar de eu não ter recebido ainda, já estou fazendo há um bom tempo, não ter recebido os pacientes de volta ainda não. Quando é exatamente que o paciente deve fazer essa eleição? Existe alguma questão, por exemplo, anatômica, que envolva uma técnica em relação à outra? Alguma queixa principal que acabe fazendo com que a indicação de um procedimento seja melhor em detrimento do outro? A gente tem o dorso nasal, que começa aqui entre as sobrancelhas, né, um pouco abaixo, que a gente chama de raiz nasal. Então, o dorso começa aqui, ele se estende até aqui. A partir daqui a gente já tem o que a gente chama de ponta, tá? Então, daqui para cá dorso e aqui a ponta. E aqui, entre uma narina e outra, essa estrutura aqui chama columela. Ela é muito importante, vou explicar já por quê, tá? E também que a gente, numa avaliação grosseira, a gente também mede muitas vezes a distância, né, a abertura das cartilagens, das narinas, né? Que em alguns pacientes elas são muito abertas e aí obrigatoriamente a gente precisa fazer uma cirurgia, não tem como tratar isso com remodelação. Então vamos lá, essas estruturas do nariz, né? Dorso, ponta, columela, narinas, isso é importante saber. Uma outra coisa importante saber é que existe uma relação entre o dorso e a ponta. Então, nos homens, a gente preconiza, né, que a relação dorso-ponta seja linear, que o dorso e a ponta eles fiquem na mesma linha, né? Nas mulheres, a gente costuma colocar a ponta meio centímetro acima do dorso, que dá aquele aspecto ligeiramente empinado, sem exageros, né? Nos homens, em alguns homens também a gente faz, né, para ficar um pouquinho mais empinado, isso tanto na rinomodelação quanto na cirurgia plástica, na rinoplastia. Através da rinomodelação, introduzir uma microcânula na ponta do nariz, né, sobre esse efeito de anestesia local que eu já comentei, e aí a gente consegue depositar o produto na região dorsal com uma cânula que é extremamente seguro, né, a técnica tem que ser bem feita, com uma cânula de uma espessura maior, né, respeitando todas as áreas de risco de anatomia. Isso tem que fazer com um profissional que tenha conhecimento, que é bem comum a gente ouvir falar, né, de relatos de complicações nesse tipo de procedimento no nariz. E aí a gente consegue, por exemplo, equilibrar. Às vezes o paciente tem o que a gente chama de giba óssea, né, ou cartilaginosa, que é aquele caroço, aquele calombo que fica aqui. A gente pode, então, tratar esse caroço, né, que incomoda muitas pessoas, que aquele nariz, às vezes, de tucano ou nariz de bruxa, em algumas proporções. A gente consegue, cirurgicamente, raspar e alinhar. Então, deixar no homem uma linha reta, e na mulher a gente consegue deixar uma linha reta de dorso, e aí a gente consegue fazer um enxerto de cartilagem aqui na columela, e a aproximação dos dois joelhos das cartilagens alares, a gente consegue afinar a ponta. Isso cirurgicamente. A rinomodelação, como é que a gente faz? Tem esse caroço. Como é que a gente faz a rinomodelação? A gente preenche essa parte acima do caroço, aqui perto da raiz nasal, de forma que a gente traz
a raiz nasal mais para cima. Então a gente consegue tirar aquele aspecto de curva, né? E deixar um aspecto linear preenchendo aqui acima e às vezes fazendo um pouquinho de preenchimento de ponta. Se o paciente se queixa muito desse caroço, né? Ele é muito grande ou enfim, talvez seja interessante considerar a possibilidade de fazer uma rinoplastia. Então o que eu falo para os pacientes é o seguinte, doutor, mas dá para fazer remodelação no meu nariz? Dá. Vou ter esse resultado. A gente tem limite de resultados, né? O que a gente não consegue, por exemplo, fazer na remodelação, Cleiton? Narizes de ponta muito larga, que a gente chama de ponta bulbosa, quando é aquela ponta batata, nariz de batata. Né? Batata, É um excesso de cartilagem que tem aqui na ponta. Então, afinar a ponta, essas pontas bulbosas, essas pontas em batata, a gente só consegue cirurgicamente, porque a gente vai tirar o excesso de cartilagem e a gente vai aproximá-las novamente aqui na região, no centro do nariz, afinando a ponta. Não dá para afinar ponta com rinomodelação. Então, esse paciente que tem a ponta muito bulbosa, muito gordinha, não tem indicação de remodelação. Pode até ter alguma indicação para melhorar um pouco a relação dorso-ponta, deixar o dorso mais linear, ou até para poder melhorar o ângulo nasolabial, que é o preenchimento que a gente faz aqui na columela. Tem uma outra visão também que é muito importante a gente considerar, que principalmente nessa era digital, né, que a gente tira muita foto e está sorrindo, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho de anatomia dessa região. Existe um músculo que chama músculo depressor do septo nasal. Ele se insere no lábio superior e ele se insere na ponta do nariz aqui no septo. Então, quando a gente sorri, esse músculo contrai e ele puxa a ponta do nariz para baixo. Tá? Ele passa mais ou menos por aqui. Existem 2 tratamentos para isso, né? Para a ponta do nariz não abaixar quando você sorri. O tratamento cirúrgico, na rinoplastia, a gente entra, né, cirurgicamente por aqui e a gente secciona as fibras musculares. A gente secciona todas as fibras musculares, então a gente solta o músculo ali, e aí a ponta do nariz obrigatoriamente já levanta um pouco, e indiretamente também a gente consegue tratar o sorriso gengival, tá? Porque o sorriso gengival também, às vezes, é um excesso de contração do músculo, e aí quando a gente libera, a gente consegue já corrigir o sorriso gengival. A cirurgia é muito feita também para o sorriso gengival. Então, cirurgicamente a gente consegue simplesmente cortar o músculo, então quando você sorrir, a ponta não vai abaixar mais. Na rinomodelação, a gente também consegue esse efeito indiretamente fazendo o quê? Fazendo uma miomodulação desse músculo. Então a gente põe um preenchedor, né, deposita um produto que vai causar um peso nessa musculatura, então de forma que esse músculo não vai conseguir contrair como ele contraía antes, então quando você sorrir, a ponta do nariz não vai abaixar. Esse procedimento é feito pela mesma entrada que eu falei anteriormente, né, pela ponta do nariz, que a gente faz um furinho com uma agulha e introduz uma cânula, que a gente chama de microcânula, realmente ela é pequena, mas dentre elas eu uso a mais grossa, e aí a gente deposita, então, nessa parte aqui da columela, tá, o produto para que a gente possa abrir o ângulo nasolabial. O que é o ângulo nasolabial? É o ângulo entre o nariz e o lábio. Nos homens, esse ângulo, esteticamente, né, harmônico, bonito, belo, entre 90 e 100 graus no máximo, ele não pode abrir muito. As mulheres a gente já vai de 100 graus até 120 graus, a gente pode abrir mais. Tá? Então, quando a gente dá volume, quando a gente faz a rinomodelação e deposita produto aqui nessa região, a gente consegue fazer esse movimento de abrir o ângulo. Então, a gente consegue empinar o nariz. Muitos pacientes têm uma só queixa, o nariz é bonito, mas a pontinha é caída. Então, só com esse preenchimento nessa região da columela e um pouquinho da ponta, a gente já consegue resolver esse problema. Mexer no nariz é mexer no rosto inteiro. O nariz menos é mais, né? Então, esse mais aí que às vezes chega lá no esquema do Michael Jackson. Então, tudo com parcimônia, né? Na cirurgia também, as estruturas são muito delicadas, a gente faz tudo com muita parcimônia para não ficar nenhum estigma. Essa questão da identificação facial, o triângulo é olho, nariz, boca. Pouco importa esse formato, né, que a gente tem. Então, quando você identifica o rosto, é isso que interessa para você poder entender quem é aquela pessoa. Então, o nariz, até porque ele está no meio do rosto, então ele tem um papel muito importante nessa identificação. Ele gera personalidade, né, Sérgio? Isso aí é essencial até a gente lembrar, né? Vamos falar sobre o pós-operatório da rinoplastia. A cirurgia é feita de manhã, o paciente vai embora no dia seguinte ou no mesmo dia, dependendo se for tratar o septo ou não, enfim.
E o pós-operatório, quais são as restrições? O paciente precisa ficar pelo menos 15 dias sem atividade física nenhuma, 15 dias dormindo de barriga para cima, sem poder encostar o nariz no travesseiro, 15 dias sem poder abaixar muito a cabeça, ter contato com calor, com atividades domésticas, né, de esforço, de lavar roupa, de, enfim, varrer a casa e cozinhar, tudo isso a paciente precisa se ausentar dessas atividades aí por pelo menos 15 dias. A gente coloca um curativo, no geral, quando a gente faz a fratura nasal, que a gente precisa quebrar o osso aqui, entre a transição do osso nasal com o maxilar, para a gente poder afinar isso aqui cirurgicamente. Se a gente fizer isso na cirurgia, pacientes precisam usar o que a gente chama de aquaplast, é um plástico maleável que a gente coloca sobre o nariz aqui para poder manter a fratura no lugar onde a gente quer. E aí, esse curativo fica por 7 dias com aquaplast, então ele fica bem evidente, talvez as pessoas já tenham visto aí, ele é grosseiro, não é uma coisa bonita, dá para ver que você fez, de fato. E com uma semana a gente tira o aquaplast, e aí a paciente fica mais uma semana com o nariz microporado, que serve como se fosse uma cinta para lipo, para fazer uma compressão e diminuir o inchaço. Depois de 2 semanas, o paciente já fica sem curativo nenhum, a gente já retirou os pontos, a maioria dos pontos, enfim. E aí ela já está com uma aparência mais apresentável, apesar dela ainda poder ter inchaço aqui nessa região, né, indiretamente por causa da cirurgia. Então, no geral, se o paciente eu falo para os pacientes, se o trabalho dela tem um convívio social direto, né, pessoal direto, e a paciente não quer que as pessoas saibam que operou, eu sugiro esperar de 21 a 30 dias para voltar ao trabalho. Mas se a pessoa não tem problemas com isso, aí com 15 dias ela já pode retornar às atividades laborais. Inclusive, ela pode até voltar com uma semana se ela trabalhar sozinha, enfim, no escritório, se ela não tiver problema com isso, né? O que não pode fazer é atividade física de esforço. Então, e sol também, né? Restrição de sol enquanto estiver roxo, que pode ficar roxo essa região, isso geralmente dura aí 21 a 30 dias. Sobre a rinomodelação, é mais prático, né? Assim, o pós-operatório é mais tranquilo, né? O pós-procedimento é mais tranquilo, isso é até mais atrativo, inclusive. Como que funciona? O paciente faz o procedimento, ele sai do procedimento com um curativo, que é um micropore, tá? Na ponta aqui do nariz, tá? Porque, às vezes pode ocorrer do produto querer sair por esse orifício por onde eu entrei com a cana, então a gente deixa o micropore, um curativo bem compressivo, orienta o paciente a passar a primeira noite com esse curativo, no dia seguinte me manda foto, me manda mensagem para ver como é que tá, se precisa ficar ainda com esse curativo. Geralmente esse curativo aí é de 12 a 24 horas no máximo, depois disso já não está mais sangrando, nem drenando nenhum produto, e o paciente já pode ficar sem nada. Sobre atividade física, eu peço pelo menos 24 horas sem atividade física, não precisa ser 15 dias como a cirurgia. Tá? E também sobre posição para dormir, né? Não dá para dormir de bruço, dá para dormir de lado sem encostar, na remodelação de lado sem encostar, né? Preferencialmente de barriga para cima nos primeiros dias, mas menos dias do que na rinoplastia. O resultado da remodelação, ele é um resultado imediato, né? Ele dá um pouco de inchaço, desincha um pouco, até 10 dias já desinchou, então o resultado é aquele ali. O resultado da rinoplastia, ele demora mais para ser visto. Inclusive o nariz, ele muda até 1 ano depois da rinoplastia. A gente considera uma nova operação, uma rinoplastia secundária, quando é necessário, a gente só considera a partir de 12 meses, exatamente por isso, porque o nariz pode sofrer alterações até 12 meses. Tá? Então, o resultado da rinoplastia ele é mais demorado para ser visto, mas, de fato, ele é duradouro. Gente, obrigado e uma excelente semana para todos nós. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.